Beleza, gente. Vamos falar um pouquinho então sobre. É um assunto vasto, né? Então eu vou, de alguma forma, te provocar a buscar mais conhecimento, né? Então, entenda, isso que é legal, né? Jesus é o ser que tem todas as respostas, né? E quando as pessoas se aproximavam dele, ele os provocava a ir atrás de uma resposta, né? Então, tomara Deus que ao final da minha apresentação aqui eu te provoque a buscar mais conhecimento, tá bom? Porque as melhores respostas elas são encontradas no cantinho, no quartinho de oração, tá? Essa eu mandei bem. Filósofo, estou filósofo hoje, hein? Meu Deus. Vamos lá. É segunda-feira, é folga, né? A cabeça não é fresca. Muito bem. O nosso amigo querido Sérgio Monteiro já deu um pequeno spoiler, porque nós estamos conectados, né? Não sei o que acontece, mas ele leu aí o texto e eu queria, então, não chover no molhado, então eu vou tentar dar uma mergulhada aí um pouquinho, né? O apóstolo Paulo fala uma coisa profunda ali, né? E eu já vi vários sermões sobre essa questão esse texto, né, que fala sobre os últimos dias, né? Então, sabe, porém, isso nos últimos dias. É, Alguns vão dizer que os últimos dias começa com a vinda do Messias, né? Jesus Cristo, o nascimento, né? E tem o tempo do fim, e o fim do tempo do fim. Eu acredito que nós estamos no fim do tempo do fim, né? Já estamos nos últimos dias, é claro. E como o Sérgio ressaltou, os sinais eles vão cada vez mais ficando mais intensos, né? E eu quero destacar alguns pontos aqui nesse texto, que depois você pega a sua Bíblia, tá? E se você quiser esse conteúdo, esse PowerPoint simples, mas te ajuda de alguma forma a sistematizar o pensamento, você vai, no meu canal tem um grupo do Telegram, e você entra lá, tá bom? E eu vou mandar o arquivo para vocês. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Considerações, então, sobre esse texto que Paulo fala lá em 2 Timóteo. Nós encontramos o seguinte, realmente tem tempos difíceis, né? Ele fala de tempos, e a palavrinha ali é kairos, né? Então, meus amigos aqui, linguísticos, né? Eles podem me ajudar, mas o kairos, ele está mais ligado, um tempo oportuno, né? Não é um tempo cronos. Então, que faz um acontecimento ser especial e memorável. Então, os tempos difíceis, né, é uma referência à situação, tá? É a situação, não a questão de tempo no sentido cronológico, né? Então, Paulo está falando de uma situação. Então, aqui não seria, eu coloquei aqui como acontecimento ser especial, mas aqui é a crise, é um momento de crise, tá? Muito bem. O que mais que nós destacamos nesse texto bíblico? A falta de amor. É muito evidente, né? Jesus fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor, né? Interessante, se esfriará, mas não de todos. Louvado seja Deus por isso, viu? Porque só se esfriará de muitos, não de todos. Tomara que você não se encaixe nos muitos aqui, né? O amor não possuir o amor, ser constrangido pelo Espírito Santo, né? Amor é um sentimento, é um sentimento, não um sentimento, mas é uma decisão que é movida pelo Espírito Santo, né? Aquele que ama a Deus, ele por resultado, ele ama as pessoas, ele cuida das pessoas e ele devota a sua vida ao Salvador, né? Então, nesses tempos difíceis, o amor se esfriaria. Então, nós estamos em um momento em que o Espírito Santo tem falado ao coração das pessoas e as pessoas não têm sido submissas, né, se entregado. Estamos em tempos de corações duros, mas eu creio que não exista coração duro que suporte, né, o poder da palavra. Ok? Muito bem, então temos esse destaque para aquele texto que é um paralelo com o de Jesus, né? Inversão de valores, e aqui é um ponto que me chamou a atenção quando eu estava estudando, né? Porque Paulo diz assim, ó, mais amigos dos prazeres que amigos de Cristo. Entenda, querido, você que está me assistindo, nós costumemente, os cristãos, né, ligam prazer a pecados, né? Mas o dono do prazer é Deus. Deus fez os frutos, a natureza, fez o casal, né? O casal, não estou falando parceiros, né? O casal, homem e mulher, né? Para terem prazer, né? O pai ter prazer da companhia dos filhos e vice-versa, né? Então, o prazer é algo divino, gente.
Só que nos últimos dias nós teremos aí, nesse momento de crise, uma inversão de valores, em que as pessoas serão mais amigas do prazer delas do que prazer de Deus, estar ligado ao Senhor. Entende isso? Então, gente, prazer não é pecado. Prazer é quando você coloca acima do Senhor. Entende? Tá? Então, cuidado com esse negócio que o amor pode tudo, o amor venceu, né? Claro, o amor venceu, é Cristo Jesus, né? Mas cuidado para que esse amor não seja um amor falso e antibíblico, tá bom? Esse é um sintoma dos últimos dias, ok? O que mais que destacamos aqui? Um descrédito pela vida piedosa. E o que seria isso, né? Como assim um descrédito pela vida piedosa? Então eu separei 3 versões bíblicas sobre o finalzinho ali, o texto sobre piedade. Mas o que seria piedade segundo o dicionário Oxford? Eu vou mostrar para vocês. Mas antes aqui, os três textos sobre piedade. Olha só. Na versão ARA, que é a versão Almeida Revista e Atualizada, né? Uma boa versão, que nós usávamos muito aqui na igreja, né? Tendo aparência, presta atenção no texto, ó, tendo aparência de piedade, ok? Mas negando a eficácia dela. Então estão parecendo que são piedosos, né? E eles negam o verdadeiro poder dessa piedade, né? Então Paulo está falando assim, afasta-se dessa turminha, tá? Os crentes meia-meia, né? Meia boca, né? Os crentes que, não, é assim, não. É aquele pêndulo, né? Talvez, eu acho que o Eleazar vai comentar um pouco sobre isso, né? A gente tem que tomar cuidado esse pêndulo que muitas vezes vai lá para o extremo de um lado e depois vai para o outro extremo e nós, infelizmente, ficamos à mercê dos extremos aí, tá? Então, na revista, agora na Nova Almeida Atualizada, que é uma versão que estou apaixonado por ela, né? Depois que ganhei, né? Pastor, graças a Deus, tem uns irmãozinhos bondosos, né? Olha só, essa Bíblia aqui de estudo, parabéns, Sociedade Bíblica Brasileira, uma versão maravilhosa e o trabalho que fizeram, né? E olha que interessante, traduz assim, ó, tendo forma de piedade, olha lá, forma de piedade, né? Aparência de piedade, forma de piedade, mas negando o poder dela, olha lá, a eficácia, o poder dela. Fique longe também desses. Ah? Então, essa turminha aí que está relativizando tudo, essa turminha aí que, né, não é bem assim, ou tanto leva para um extremo, né? Ou leva para um outro extremo, cuidado com esse povo, né? Que tem apenas aparência de piedade. Ah? E terceiro, ó, agora na versão nova transformadora, eu particularmente gosto, tá? Tem me ajudado muito nos meus devocionais. Eu tenho essa daqui, essa eu comprei, tá? Essa eu comprei. E eu ganhei uma Bíblia ela é capa roxa, né? Uma capa roxa, não tá aqui agora. De estudo NVT. Excelente, da Mundo Cristão, né? Mundo Cristão, acertei, né? É Mundo Cristão, isso. Lá do nosso amigo, o Michel, depois você me ajuda o nome do homem lá que me deu esse lindo presente aí. É o Ricardo, é o Carlos, não sei. Então traduziu assim, ó. Serão religiosas apenas na aparência. Olha lá. Qual é o nome dele, Michelson? É o Marcelo Martins, nosso querido Marcelo Martins. Amigão, Deus te abençoe, viu? Obrigado, que eu ganhei vários aqui, ó de coração, viu? Me edificou demais aí com o presente dele, com essa Bíblia e outras Bíblias aqui maravilhosas da Mundo Cristão, tá? Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Olha só. Então nós estamos aqui diante de uma crise em que as pessoas se dizem crentes, né? Mas são pessoas que, de alguma forma, querem fazer que o poder dessa piedade seja pelas obras. Ou não dão valor ou, de alguma forma, acreditam que a piedade, a devoção, a entrega, a vida justa traga benefícios, né, com a bênção do Espírito Santo. Então nós temos aí um momento de crise espiritual nos últimos dias. É a crise final, nós estamos vivendo isso, né? Ok? Continuando.
Piedade segundo o dicionário Oxford, como eu falei para vocês. Eu fiz apenas uma pesquisa aqui, mas olha só para você entender o que é piedade e do que nós estamos falando, né? Devoção, amor pelas coisas religiosas e religiosidade. Então o dicionário vai trazer essa opção, né? Vai trazer uma segunda opção. Compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia, ok? Eu estava estudando a palavrinha no grego ali, se não me engano é Eusébia, e tem algumas outras conotações, mas eu vou deixar que o próprio texto de Paulo, ele vai explicar que piedade é essa que está faltando nos últimos dias, que a igreja, o povo de Deus está vivenciando, segundo ele, vivenciaria, né? Então vamos lá. No finalzinho do texto de 2 Timóteo, né, diz o seguinte, presta atenção aqui nos grifos que fiz, ó. Tu, porém, está falando para Timóteo, Paulo falando para Timóteo, né, permanece naquilo que aprendeste. Olha lá, os velhos fundamentos, não é assim? Estamos vendo em momentos em que os fundamentos estão sendo, as bases estão sendo quebradas. Realmente é uma crise total, como disse o Sérgio, é uma crise que de ampla esfera, né? Tanto na questão ecológica, física, social, moral, religiosa. Veja, gente, o desafio que nós temos pela frente. Mas Paulo fala para Timóteo, e isso pode se aplicar para nós. Permanece naquilo que aprendeste. Estamos falando de princípios aqui, tá? Não falando de costumes, mas de princípios, né? De que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância, sabes as sagradas letras. Está falando da Escritura, no caso aqui o Antigo Testamento, né? Mas isso se aplica também como fala, a transmissão oral dos anciãos ali no sentido de educação, de princípios, de moralidade, né? Para que Timóteo não se afastasse disso. Que podem tornar-te sábio para quê, gente? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ó. E aí vem aquele texto famosíssimo, né, que nós conhecemos. Toda escritura é inspirada por Deus, ok? Palavra de Deus. É útil, olha lá, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, diante da crise, Paulo diz que Timóteo, incentiva Timóteo para que ele permaneça naquilo que ele aprendeu. E aprendeu de quem? De Paulo. E que ele continue a exercer a justiça da palavra, porque através da palavra vem a salvação pela fé. Interessante isso, né? E vamos partir então para as conclusões da minha primeira fala aqui. Não há como negar essa realidade no cristianismo hoje. Se você disser que nós não estamos vivendo uma crise, não sei que mundo você está, né? Não sei que mundo você está. Mas eu, como pastor, eu tenho percebido isso. Tenho percebido de que existe uma fuga dos princípios, fuga de uma identidade cristã. Existe uma debandada, né? Para uma sociedade mais pluralista, de conceitos mais novos, em que não é bem assim, podemos trocar isso, podemos fazer aquilo, e vamos cedendo, né? Concedendo e cedendo a alguns princípios, né? Apesar de uma crise de piedade, da falta de amor, como nós vimos, né? E da descrença na palavra e no seu poder, haverá um povo fiel. Talvez esteja falando aqui para hoje, para pessoas que estão nos assistindo, que estão passando por crises, né? Existenciais, crises assim, emocionais, mas crises também de estudo da palavra. Está estudando e está vendo coisas que o próprio líder não tem ensinado, né? Ou está olhando para a vida e tem percebido que tem coisas que está ignorando, né? Porque a pessoa mais fácil de se enganar, gente, sou eu e você. Nós nos enganamos, nós fugimos da verdade. Porque a verdade, ela de uma forma, ela contrapõe o nosso desejo pecaminoso. Então que Deus, pelo poder do Espírito Santo hoje, te abra os olhos, para que você enxergue realmente essa crise, né? Mas também enxergue a beleza da palavra e a segurança que você terá, ok? Então nós teremos uma crise, é verdade, você pode olhar para o lado, você vai ver isso. Mas entenda que Deus está conduzindo o seu povo, né? Deus tem a solução, firmeza na palavra. E o que mais?
Nos últimos dias, o que fará a diferença não é o conhecimento da maldade humana. E eu poderia ficar falando aqui sobre os sintomas do pecado, né? Que é matar, roubar, enganar. Como Paulo falou, aquela lista imensa, né? Então, nos últimos dias, o que fará a diferença não é o conhecimento da maldade humana ou dos acontecimentos finais, e sim permanecer na comunhão com a palavra escrita e clara. A palavra e claro, a palavra escrita e clara, a palavra encarnada, Jesus. Tá? Jesus. Não podemos desassociar isso, né? Cristo, tudo que a gente faz é em prol de Cristo Jesus. Ok? Então, termina a minha primeira fala.